Pessoal, boa tarde. Dando sequência aos nossos estudos do livro A Caminho da Luz, nós estamos atualmente no capítulo 10, aprendendo sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Então, a semana passada nós vimos o item nas vésperas da maioridade terrestre e Atenas e Esparta. Aqueles que não estão vindo pela primeira vez, pode procurar no YouTube, que tem lá a palestra, lá, a parte 1 do capítulo 10, para acompanhar. Hoje nós vamos começar, já dando início então, a sequência. No livro são as experiências necessárias. Então aí, o que a gente pode ver aqui? Que essas experiências no campo sociológico, quer dizer, foi muito importante na sociologia, vendo, foram de perto, tudo que aconteceu na Grécia, Jesus, como diz ele, estava organizando para deixar para a humanidade. Então, tanto que a democracia praticada lá em Atenas, serviu de modelo para todas as democracias modernas até hoje, fez lá. Então, se organizaram lá e fizeram a transição paulatinamente até chegar no século XX, que realmente foram os regimes totalitários, os reinados absolutos, foram devagarzinho se modificando. E mesmo como a Inglaterra hoje, por exemplo, tem o rei agora atualmente é o chefe de Estado, mas não é o chefe de governo. O chefe de governo é eleito numa democracia, para os partidos políticos, tudo certinho. Então, tudo isso começou com Atenas, na Grécia. Então, e Emmanuel diz que aqui que realmente o mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. Então, é exatamente. Então, falo no campo sociológico, é exatamente isso. As pessoas aprenderem a escolher, as escolhas. Não foi boa aquela escolha no campo da sociologia da democracia, troca-se o governante, troca-se o governo e vice-versa. Foi bom, você reelege. Renovação, permite uma renovação e não a perpetuação no poder que os ditadores ainda usam até hoje, a perpetuação, quer ficar a coisa tão boa que segura e dane-se o povo, O povo é apenas um detalhe, não é verdade? Então, todas as experiências no campo sociológico e cultural na antiga Grécia, todas, assim como de todos os povos da antiguidade, foram acompanhadas pelos prepostos de Jesus. Sempre teve um preposto ali, organizando a manada, aquilo que eu falo sempre. Sempre tem os tocadores com berrantes tocando a manada, para não deixar desgarrar muito. E vamos indo. Está desgarrando, bem, não é o perfeito, mas mais ou menos. Não vai pegar o gado não vai pegar aquela linha reta, mas não vai desvirtuando tanto, E é assim que vai chegando. Então, foram experiências necessárias para a evolução que hoje nós estamos vivenciando aqui. A democracia foi testada, lá, começado lá. Quer dizer, os grandes filósofos, que nós vimos, que já começaram a colocar isso para o povo, a participação. É que nós vimos a diferença de Esparta para Atenas. Esparta era o militarismo, o Estado é tudo ali, tomava conta de tudo. E já na Atenas era liberdade total, as pessoas tinham liberdade de falar, de opinar, Então, tudo isso a gente vê que a gente pode até achar, veja bem, para servir de comparação, acho que a Esparta teve o seu sentido também, exatamente, para que haja uma comparação. Porque quando nós comparamos alguma coisa, você vai, poxa vida, eu estou de fora aqui olhando. Uma era de um jeito, o povo era oprimido para a guerra, e o outro já era para a parte sociológica, mais falando melhor, as artes, a sociologia e tudo desenvolveu, a agricultura, tudo em Atenas. Então,
Essa dualidade foi importante para a gente entender e aprender a escolha melhor, que foi Atenas para a gente, né? Então, isso aí... Escolher uma coisa só não é escolha, né? Não. Então, você só pode optar, você sabe, por isso que às vezes o mal é necessário. Para se exercitar o livre-arbítrio, você tem que ter escolha. Então, por isso que as pessoas falam assim, eu vou fazer reforma íntima para eliminar o mal. Não, você não vai eliminar o mal, você vai fazer o bem parecer, se sobrepor ao mal. Esse é o objetivo. Porque essa dualidade ainda nos mundos nossos ainda existe, do bem e o mal. Ainda tem. Lá nos mundos desenvolvidos não existe mais isso. Mas aqui vai servir exatamente essa transição nossa atualmente do mundo de expiação e provas para regeneração, é exatamente isso. Vai inverter as polaridades. Atualmente, o mal predomina e o bem é tímido. Existe, mas é tímido. Agora, na próxima etapa, o bem vai aflorar. Vão deixar a timidez, como diz Kardec, né? O mal só aparece porque os bons são tímidos. Então, vai inverter. É isso que a gente está vendo. Então, a importância dos grandes filósofos, fantástica. Então, para a gente entender, vamos falar um pouquinho da Grécia agora, né? A gente vê. O segundo tópico. Então, através da inspiração, né, de Jesus, a Grécia povoa-se de grandes espíritos, na figura de artistas e notáveis pensadores. Isso aí, gente, é fantástico, né? Eu tinha vontade, né? Vamos de uma máquina do tempo para me conhecer Sócrates, voltar no tempo e ver como que era lá, como que era Atenas, ele falando, vendo esses pensadores que estavam antevendo já o futuro. Mas será que eles eram? As pessoas paravam para ouvir e achavam interessante? Ou será que ele era igual aquele andante que fica lá na Não, falando, mas só que você vai ver o seguinte, ele falava para os jovens, que são mais fáceis de captar as coisas. Os jovens. Tanto que ele foi morto, condenado, porque os grandões que achavam que era uma má influência para os jovens. Então ele obrigava a pensar, né? Mas os juízes até queriam que ele fugisse, né? Para ficar para ele com Não. Ele é fantástico, a pessoa é um espírito. Não escreveu Nada. Então é lá na Grécia que a gente tem notícia da escola itálica ou pitagórica, né? Fundada por Pitágoras. Outro também, matemático famoso, que nasceu antes de Sócrates. Pitágoras foi em 570 a.C. 570 a.C. E morreu 496 a.C. Então, tudo isso é a ebulição, né? Estava fervendo, fermentando. Gente, agora a gente vê nessa parte aqui, analisando o que nós já estudamos, da formação do planeta, da dificuldade, dos bilhões de anos, a gente acha, tudo tem sentido. Tudo tem sentido, não existe acaso. Tudo programado. A programação fantástica. Então, a gente foi criado, o homem, né, recebeu o pensamento contínuo, né, a capacidade de escolher, exatamente para se desenvolver, para valorizar, valorizar-se primeiro, e através dessa autovalorização ele começar a ajudar o progresso, porque é uma coisa infindável. Tem esperança, sim, de pensar que só a nossa galáxia tem bilhões de estrelas, bilhões de planetas, bilhões, não são milhões, não, são bilhões. Uma galáxia. E as tantas outras. Quer dizer, é constante a evolução, constante. E a gente, vocês pensam que vão descansar? Vou morrer para descansar, vai nessa. Vamos, terminou a fase aqui,
Moçada, Vai aprender mais. vamos fazer o seguinte, chegou no ponto aqui, espírito puro. Tudo bem. Vamos brincar que a sossego vai para o jardim do céu. Gente, lá na galáxia tal, nós estamos agora programando, por necessidade evolutiva, de criar um novo planeta. Vocês vão ser co-criadores lá, vão ajudar. Vai fazer um estudo, vamos lá. Vamos lá começar tudo lá, começar. Lá tem um sol, uma estrela que pode ser aproveitada. Tudo. Vamos lá. Eu estou aqui na retaguarda, Deus, né? Vamos lá. Eu estou dando a força para vocês. E assim, num eterno recomeço. Ir e vir. Ir e vir. Só que, chegando num estágio alto, né, como Jesus chegou, ele só encarnou por necessidade mesmo, programatória, de vir para deixar a mensagem aqui. Mas normalmente não tem necessidade de encarne mais. Porque eu não estou falando nem reencarnar, é encarne, porque já transcendeu, né? Não há necessidade. Então vem exatamente para isso. E assim a gente vai devagarzinho fazendo a nossa trajetória. Agora, Jesus, no caso, pode inspirar outras pessoas que venham. Mas pode não, inspira. Está fazendo. Está fazendo. Sempre. Novos Rumos. Sempre alguém vem nos ajudar. Por isso, quando a gente lê aquela saga dos capelinos, né? Que aquilo ali, eu presumo, lá fala que não é uma obra mediúnica, mas eu acho que é uma obra mediúnica interessantíssima. Porque não é possível da cabeça de uma pessoa trançar tantas coisas daquilo ali, como tem aquilo ali. Né? Como tem o Cavalo de Troia também. O Benito escreve aquilo ali, você vai chegando e comparando com a ciência, comparando com tudo, você fala, mas não é possível que esse homem não foi inspirado para escrever isso aí. Né? Então, tudo serve. Então, sempre as coisas vão ocorrendo. Escuta, e Francisco Cândido Xavier. Nossa! Também. Como é que pode um homem com 4 anos primário escrever? Não, escrevi. E as obras científicas de André Luiz que ele escreveu, coisa que ele nunca viu falar e está escrevendo. Muita coisa na área da medicina. Nossa! Muita. Uma coisa fantástica. Então, gente. Os poetas, né? A mesma linha dos poetas lá, né? Coisa de louco, né? O livro Mecanismo da Mediunidade, ele mesmo disse, né, que é a obra que ele escreveu, depois ele comprou, que ele comprava os livros, né? Ele via e depois doava. O livro que ele mesmo escrevia, ele comprava também. Aí depois doava. Ele disse que leu e não entendeu nada. Foi ele que escreveu. Aliás, ele escreveu. Exatamente. Os capítulos pares, né? E o Valdo Vieira os outros. Exatamente. E ele não entendeu nada do que é muito interessante. É matéria de segundo grau, né? Aqui de segundo grau para frente. E olhe lá. De física, de química, né? E olhe lá. Né? Então, essa escola pitagórica ou itálica, né? Pitagórica foi em homenagem a Pitágoras, né? Surgiu na Itália também, né? E a Itália surgiu da Itália. Os princípios dessa escola foram determinantes para a evolução da matemática e filosofia ocidentais. Olha para você ver. Você vê uma equação de segundo grau, primeiro grau aqui, uma equação hoje, já fala que é tudo aqui. Mas tudo já começou de lá. Já veio de lá. Então, é muito interessante, né? Então, Pitágoras foi um grande matemático e filósofo grego. E os que seguiam eram chamados pitagóricos, né? Então, era uma escola. Então, dizem, né, que não foi só ele que criou o teorema, foi a escola, os discípulos dele, né, que fizeram tudo aquilo ali e seguiram o caminho. Então é a ciência, olha para vocês verem, Pitágoras, ciência exata, matemática, Sócrates, humanas, a mexer com a sociologia, com o ser humano, tudo na sequência. Primeiro a matemática, primeiro já foi na China, Hofi, Lao Tse, né? O Confúcio, os Vedas lá na Índia, daí chegando. Agora é matemática, Pitágoras, vai indo, Sócrates, e a sequência está aí, tá? Seguindo, né? Outra escola que surgiu na Grécia Antiga, isso aqui é título de curiosidade,
foi a chamada Eleática, que recebe o nome de Eleia, que é uma cidade situada no sul da Itália. Então, 4 grandes filósofos fazem parte dessa escola Eleática. Foram Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Os nominhos danados, né? Mas fazem parte dessa escola filosófica. Quer dizer, vários temas que eram debatidos, né? E foram criados aqueles grupos de estudo. É o que nós fazemos, grupo de estudo. E ali chegava e desenvolvia grandes temas importantes. Criaram outras escolas, então nós já temos a itálica, a pitagórica, a eleática e também a jônica e a atomística. Essa, gente, eu não sabia. Que o átomo foi descoberto lá. O átomo. A escola jônica foi uma escola de filosofia grega na cidade de Mileto, que também foi berço de Tales. Tales de Mileto. Na Jônia. Onde que fica Mileto? Na região da costa sudoeste da Anatólia, hoje Turquia. Tales de Mileto nasceu em 623, bem antes de Pitágoras, e morreu em 556. Filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo. É mole o que mais? Naquela época. Teve um estudo que você fez aqui, que você colocou alguma coisa dele. Exatamente. Foi na Gênese, nós estudamos, na Gênese, exatamente. Ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga e foi fundador da escola jônica, Tales de Mileto. Olha quanta cultura a gente aprende, né? Uma coisinha assim. Tales considerava a água como a origem de tudo. E hoje o corpo nosso, quantos por cento é água? Olha para vocês verem. Foi ele o primeiro a explicar o eclipse solar. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Esforçou-se em buscar o princípio único para os filósofos pré-socráticos. Seria um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas. É muita coisa, gente, para pensar. Você tem a data de Sócrates? Tenho. Uns dizem que é 399, outros 400. Tem dúvida. Então, isso aí é 399. Não tem como precisar também, né? 400, 300, coisa assim. Tem uma diferença, uma mínima diferença. Nós vamos chegar nele já. Por que chama magnetismo? A gente fala tanto hoje. Devido a uma rocha meteórica achada na cidade de Magnésia. Na época lá, na Grécia. Magnésia. A escola jônica. Agora vamos ver essa outra que eu achei fantástica, a escola atomística. A palavra atomismo vem da palavra grega atomon, que significa que não pode ser cortado ou dividido, ou seja, único. Quer dizer, hoje o átomo já é dividido, assim, prótons, nêutrons, elétrons, né? Tudo bem, mas na época não podia. É a menor parte de uma coisa se chama átomo, não pode estar mais dividida. Isso a gente aprendeu lá no ginásio, né? Os atomistas teorizavam que a natureza consistia em 2 princípios fundamentais: o átomo e o vazio. O átomo das coisas chega aqui no ponto, e o vazio que não tem nada. Isso, na época deles, né? Para a gente entender. E foi desenvolvida na Grécia Antiga, no século V a.C. Quem foram os seus representantes da escola atomista? Demócrito. Você já ouviu falar esse nome? Demócrito. Pois é, mas pensando em termos de espiritismo, o vazio não é vazio de tudo. Lógico, não existe vazio mais, né? Tudo. Isso aí é o vazio aos olhos humanos, né? Que ele quis dizer aqui, eu acho, né? Você não está aqui, está vazio, um vazio. Porque hoje nós sabemos que, na realidade,
O vazio, materialmente falando, mas espiritualmente não tem. Porque os meus espíritos... Até materialmente falando, ele é o fluido cósmico universal. Ou chamado pela ciência de matéria escura. Exatamente, o fluido cósmico. É verdade. Olha que Demócrito fez também. Ele avançou os estudos sobre o conceito do universo infinito. Naquela época, onde existem muitos outros mundos como o nosso. Isso lá, gente, em 460 a.C., que ele nasceu e morreu em 370. Esses conceitos. E tudo isso foi base para os cientistas nossos, para as viagens interplanetárias, tudo. Foi chegando Copérnico, tudo aquilo foi agregando estudos, conhecimentos. Aí aquele que desencarnou, que deixou um estudo aqui, ele vai para o mundo espiritual, volta, reencarna como outro, pega aquilo que já estava pronto aqui, joga mais um pouco, vai, o outro que já estava lá vem, e assim sucessivamente. É a beleza da reencarnação. Então a Grécia Antiga foi o celeiro do mundo, sobre todos os pontos. Foi o celeiro de cabedal de conhecimento mesmo. É impressionante. É coisa, por isso que eu queria uma máquina do tempo para voltar lá para conhecer. De repente eu faço uma viagem astral e vou para trás, né? É possível também, né? Com a sabedoria que você tem, se você leva isso, você é queimado na fogueira. De repente a máquina do tempo acaba na Espanha da Inquisição lá, né? Já pensou? E se eu tiver um gatinho, o gatinho vai morto junto comigo. Então, gente, nessa época da Grécia Antiga, houve um progresso muito grande, tanto material, filosófico, artístico e científico. Foi realmente a flor do mundo na época, a Grécia Antiga, né? Então, diversos espíritos emissários do Cristo reencarnaram lá nessa época, trazendo esses conhecimentos para os povos daquela época. E aqueles lá foram para o Egito, foram andar, os sábios não ficaram restritos lá também, que o povo andejo da antiguidade, né? Não tinha carro, não tinha nada e andava. O Paulo, então, era mais que notícia ruim, andava, né? Andava e não tinha medo, né? Não tinha, é muito tempo, só 2 meses, 2 meses passa por cima da cabeça, vamos andar, 3 meses, nossa. Normal, tranquilo. Chegava, não precisava procurar um hotel de reserva. Chegava, todo mundo hospedava, né? Chegava. Comida, hospedagem. A sandália de couro arrabava com a outra. Ajeitava. Não nada mesmo, né? Tinha os pés para andar e lugar para comer e dormir. Pronto, beleza. Aí eu andava pensando. Olha só. Caminhava certo que eles iam pensando. Exatamente. E o conceito do suficiente, né? Eles tinham o suficiente, não tinha o excesso. É o suficiente. O necessário. Então, tudo isso para deixar de exemplo para nós, né? Mas aprendemos? É a grande pergunta, né? Então, todos esses emissários do Cristo cumpriram a sua missão, lógico, né? Veja bem, dentro dos recursos disponíveis na época, é lógico. Eles tinham que ter que ir lá. Ele podia ter visionário, como Leonardo da Vinci, que já visionava o helicóptero, tudo lá, mas não podia. Não tinha como, porque aquilo lá é doido, né? O cara está falando, é doido falar um negócio desse, falar em uma coisa voar, se não fosse pássaro, né? E aí começar. E tudo foram precursores, né? Outro grande emissário de Jesus na época, Péricles. Já viram falar, né, de Péricles. Nasceu em 495 a.C., Péricles. Foi um estadista general e um grande orador grego. Então, todos esses, olha para você ver, um general militar e ao mesmo tempo um estadista e ao mesmo tempo um orador. Quer dizer, era um cabedal de informações muito grande, né? E ele foi um dos grandes líderes democráticos de Atenas, Péricles. Ele viveu a era de ouro de Atenas, que era a época que florescia tudo, pipocava toda essa energia boa, saía, tudo.
paz, arte, pintores, escultores, e vamos que vamos, né? Fomentou as artes, as letras e deu a Atenas um esplendor famoso que não se voltou a repetir. No correr da história, essa luz devagarzinho foi se apagando. Naturalmente é assim que funciona mesmo, né? Tem o apogeu, né? O ápice, e depois volta-se ao equilíbrio ou decai. Então ele realizou grandes obras públicas, né, que ele era um gestor também, melhorou a qualidade de vida dos cidadãos. Então ele foi um daqueles que viveu na época do apogeu da Grécia, Péricles. E Jesus está de olho, nas alturas, né? Ele apreciava as maravilhas da época, cheia de amor, conquistas morais, progresso e esperança. Então, gente, nessa época, o planeta já se aproximava da maioridade espiritual, já estava pronto já para chegar alguém que falasse sobre espiritualidade, sobre alma, sobre espírito, né? Estava preparando o cenário já. E aí, para poder ser lançada, de acordo com a época, as primeiras sementes do que seria o Evangelho. E aí chega-se Sócrates, que nasceu, uns dizem 470 a.C., outros 469, e morreu em 399 a.C. Então tem a diferença. 399 é a morte, e 470 ou 469, tem essa pequena dúvida, né? Foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Então já entramos em Sócrates agora, para a gente começar a verificar. Quem foi Sócrates? Primeiro, foi um grande emissário e missionário de Jesus, não tenham dúvida disso. Por quê? Porque dentro da sua filosofia, ele veio trazer as sementes do ideal da fraternidade, solidariedade para os espíritos daquela época, de acordo com a capacidade de entendimento daquela época. Então ele falava. Em alguns momentos da sua vida, né, ele aproximou-se da exemplificação do próprio Jesus. Ele já tinha ensinamentos voltados para a moral, né? Moral. Então ele veio com esse, já colocando na cabeça. E aí você vê que ele falava para os jovens, exatamente, porque os jovens, na realidade, seriam aqueles que realmente levariam adiante, tinham capacidade de tempo, mente aberta e idade, com capacidade de avançar mais, levar as imagens mais para frente, para as mudanças, levar esses conhecimentos mais tempo, né? Então ele nasceu nas planícies do Monte Licabeto, próximo de Atenas. Vinha de família humilde. Seu pai chamava-se Sofronisco, olha que nominho. Ele era escultor e a mãe chamava Fenarete, era parteira, para a gente entender. Então, durante a sua infância, ele ajudava o pai no ofício de escultor. Então, uma pergunta, será que ele era escultor também? A história não fala, mas como o pai era, alguma coisa... E a filosofia dele é a grande estrutura do futuro, escultura do futuro. Pensa, que coisa, nunca tinha pensado nele sobre esse aspecto. Não. Agora, interessante quem influenciou mais ele foi a mãe. A mãe dele. Influenciou, parteira. Então, mais alguma coisa de curiosidade aqui, nós vamos falar por que ele foi influenciado por uma coisa muito interessante pela mãe. Então, a vida familiar, ele foi casado com Xantipa. Quanto aos filhos, alguns falam que ele teve 3, mas tem muita interrogação. A história não fala. Se teve, se foram 3 mesmo, não tem. Vida política dele. Tomou parte em 3 campanhas militares. Participou. As suas virtudes, caráter, paciência, simplicidade, domínio de si próprio a toda prova. Meu Deus do céu. E nós querendo aprender isso até hoje. O mundo está acabando e eu estava lá. Eu sou eu. Eu me conheço. É assim.
E o dom da palavra. Ensinamento. Ele falava na ágora. O que é ágora? A praça pública. Ágora. Missão divina, educar. Era a parte dele. Falava. Então, ágora. Por isso que a agorafobia é a pessoa que tem medo de tumulto de muita gente, de ficar, se fecha, né? As fobias, né? Então, é isso aí. Agora, ele ajudava a mãe nos partos, também. Conta-se, essa historinha dele, conta-se, agora vocês vão entender a coisa aqui. Vocês já falaram a palavra maiêutica? Então, nós vamos explicar para vocês de onde nasceu isso. Eu amei fazer isso aqui. Conta que certa vez sua mãe o levou para ajudar num parto. Quando ele filosofou. Minha mãe não irá criar o bebê, mas apenas ajudá-lo a nascer. Tentará diminuir a dor do parto. Veja bem, não irá criar, ele vai ajudar o bebê a nascer. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer. E igualmente, a mãe morrerá, naquela época dele. Então, a mãe falando a respeito dele. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maiêutica, que significa parteira ou dar à luz. Vocês sabiam disso? Eu conheço a palavra, mas não lembrava mais o que significa. Maiêutica significa parteira ou dar à luz. Por quê? Maiêutica, porque é exatamente o que ele vai contar agora, essa frase que ele colocou: ajudar a mãe, o bebê a nascer, mas não vai criar, vai ajudá-lo a nascer. Então o que é a maiêutica? A maiêutica leva ou induz a pessoa por ela própria ao conhecimento e a solução da sua dúvida. Obriga a se conhecer, ajuda-te que você vai, te conheça, vai isso aí. Olha para você ver, a autorreflexão do conhece a ti mesmo, que põe o homem na procura das verdades universais, que são o caminho para a prática do bem e da virtude. Então, é o nascimento do homem, o autoconhecimento, é o parto daquela pessoa, como é que a gente pode dizer? Grosseira, bruta. É o polimento, né? Quando você se reconhece-te, você vai ver as suas necessidades, né? As suas virtudes, as suas deficiências, e vai começar a trabalhar. Tudo. Exatamente, porque olha, como diz, tudo posso daquele que me fortalece. Olha Paulo também, tudo aí, dizendo, exatamente. Então, nós temos essa capacidade. Então, quando a pessoa aponta a vida inteira reclamando e apontando erros no próximo, é a hora de olhar para dentro. Porque os erros que nós estamos vendo estão latentes ainda dentro de nós, que precisam ser trabalhados. Por isso, conhece a ti mesmo. Então, tudo aquilo que me incomoda no outro está dentro de mim também. Será? A pessoa é maledicente, mas será que eu também não sou em algum momento? Será que eu estou me incomodando com aquela pessoa ser desse jeito? Mas será que eu não incomodo alguém quando eu ajo dessa maneira também? Há muita discussão ainda entre os filósofos, escritores, etc. e tal, se essa frase, conhece-te a ti mesmo, vem de Sócrates realmente. Mas o sentido, sim, pode ser que ele não tenha de conhece-te a ti mesmo, exatamente com essa terminologia. Mas quando você explicou a maiêutica, aí é isso aí, o conhecer a si próprio. Então, a ideia vem de Sócrates. É dar à luz. Que a frase seja dele, literalmente, conhece. Mas é o que eu estou falando. O dar à luz é isso. É conhecer a verdade, né? Na realidade, que Jesus já falou. No direito, né, eles usam muita palavra maiêutica. Conhecimento. Esse conhece-te a ti mesmo, a gente conhece através do Espiritismo, de Santo Agostinho. Santo Agostinho é quem cristianizou Platão. E Platão foi quem escreveu o que Sócrates. Tudo sobre Sócrates. Então, tudo que Santo Agostinho fez foi pegar a filosofia grega, ou socrática, e transformá-la
Perfeito, mas exatamente. Então, Agostinho fosse outro emissário que chegou também para completar aquilo de Sócrates. Uma atividade maior de que essa frase tenha vindo lá de Sócrates e que Santo Agostinho de... Como pode ter sido até de Platão, que pegou o sentido, com ele como discípulo, ué. Que o Sócrates indo lá nos Delfos, lá, né, ele viu essa frase lá e tomou. Pode ser também, faz sentido. Ele fala que não é dele, mas ele fala do... O tempo de Delfos lá, exatamente, as pitonisas lá de Delfos, está certo. Bem lembrado. Isso, exatamente, exatamente. Interessantíssimo isso aí, gente. Olha quanta coisa nós aprendemos, né? Então a maêutica é associada com a técnica de parir o conhecimento. Então quando está parindo o conhecimento. A título de curiosidade, o Sócrates ele se intitulava, né, parteiro das ideias. Exatamente. Então o que acontecia? Quando aparecia um jovem, um jovem que se sobressaía, né, na sua aldeia, lá ou em qualquer lugar, alguém falava para ele: ô Sócrates, tem uma pessoa assim, de tal forma, assim, assado, que é além de todo mundo lá, né? Traz ele aqui. Então o Sócrates começava a questionar. Exatamente. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então a pessoa ia desenvolvendo, a pessoa tinha mais capacidade, né, em relação aos convívios, né? Sei. As pessoas da família ou da aldeia onde ele convivia, era uma pessoa além, então levava ele para Sócrates e Sócrates parei o conhecimento, exatamente. Dá na luz, exatamente. Por quê? Porque visto que está presente em todos nós a capacidade de escolher, de conhecer, né? É verdade. Então o conhecimento deve ser apenas aflorado aos poucos, com a ajuda de alguns estímulos da parteira. Estímulos, para fazer isso aí. É isso aí que é interessante, né? Para a gente saber, né? Influência interessante da mãe, quer dizer, é o trabalho da mãe que ele tirou daquilo todo o sentido. E o sentido do parto, né? O sentido do parto, né? É muito interessante. Ele seria um influenciador digital? Hoje seria um influenciador digital, exatamente. Ou um parteiro digital. Parteiro digital. Descobrindo coisas. É verdade. Então, como emissário do Cristo, Sócrates sempre levou seus discípulos e seguidores a buscar a prática do bem. Sempre pautou por isso. E aos conhecimentos espirituais. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver na introdução, a parte da filosofia socrática de Platão, está aí tudo aí. Dizendo que, fazendo o paralelo entre eles e o cristianismo. Então, exatamente batendo, né? Que mais? Assim preparando o caminho para a chegada de Jesus. Ele foi aluno de Anaxágoras, nasceu em 500 a.C. e morreu em 428, que era um filósofo grego no período pré-socrático, fundador da primeira escola filosófica de Atenas. Muito interessante. Então, gente, no Evangelho, como eu disse há pouco, na introdução, encontramos o estudo que se chama Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão. Até de curiosidade, eu já reli de novo, porque eu achei muito interessante. E eu trouxe para a gente, quando vamos estudar os discípulos, eu vou fazer o resumo, na próxima aula, para a gente fazer o resumo disso aqui de Platão e Sócrates, casando o que eles falaram para a gente entender. É muito legal. Alguma coisa a gente traz, né? Que mostra, através da análise de diversas passagens deixadas por esses filósofos, que demonstram que ambos, Platão e Sócrates, foram precursores do cristianismo e do espiritismo. Principalmente. Muito interessante saber, né? Olha para ver, e Jesus, olha, como não tem como. Jesus disse que mandaria o Consolador prometido, né? A preparação do Consolador, então, não foi só enquanto Jesus estava se preparando a densificação do seu espírito para descer aqui, já estava a turminha dele preparando a chegada dele. E também já preparando a chegada do Espiritismo, porque já sabia que
Tinha que ter alguma coisa lá atrás que Todos embasasse estavam falando da mesma coisa. a mesma Mas coisa. cada um falando Exatamente. da maneira que se Exatamente. É isso que é importante a gente saber, né? Então veio Sócrates já colocou essa primeira da alma, da semente. Vai falar da alma, que a alma é imortal, tudo isso a gente já vai saber, né? E sua morte foi muito marcante, pois foi condenado e morto como um criminoso, vítima do fanatismo religioso da sua época. Olha o fanatismo que eu falo que é complicado, né? Acusado de corromper os jovens ao proclamar o Deus único, que era tudo politeísta, né? Ele já proclamava o Deus único, a imortalidade da alma. Então, já veio de lá. Combateu os preconceitos religiosos e colocou a virtude acima da hipocrisia. Puxa vida. Não era o que Jesus fazia também, né? Exatamente. Sócrates defendia que deve-se preferir aprender o que não se sabe do que ensinar o que não sabe. E julga saber. Gente, essa aqui merece até a gente ler de novo. Lê de novo. Defendia que se deve preferir aprender o que não se sabe do que ensinar o que não sabe e que julga para saber. Isso é um cuidado. Mas tá cheio, gente, aqui nós estamos vendo ainda, tá cheio. Gente que não sabe nada e, e não abre a mão de aprender. Acho que é dono, tá certo aquilo e tudo bem. Isso lá, Naquela época, tem aquela frase dele, só sei que nada sei. só sei que nada sei, exatamente. Sei que nada sei é justamente que em tudo há evolução. É, lógico, é. Assim ele é. Tem muito mais para saber. Exatamente. Então, com isso ele incentivava a investigação permanente. Nunca para, vamos pensar, vamos discutir. Por isso que a doutrina espírita sempre usa isso aí. Vamos, questiona. Não aceita assim de A cara. convicção tem que ser sua. Não pode ser uma coisa imposta que você não, no fundo, você não crê. Não pode. Você tem que ser algo que te preencha, te convence. Convicção, o que é? Não é convencimento? Então, tem que te convencer. Ou seja, não deixar brecha para você entender. Não, realmente tem lógica. É a lógica, né? A doutrina espírita é lógica, né? Ensinar a pensar. Então é isso que é importante a gente saber, né? Então, segundo o relato de Platão, ele desafiou o júri com as seguintes palavras. Ele peitou a hora que foi condenado. Isso Platão que escreveu, que Sócrates não escreveu nada. Então, ele era discípulo, né? Enquanto eu puder respirar e exercer as minhas faculdades físicas e mentais, jamais deixarei de praticar a filosofia, de elucidar a verdade e de exortar todos que cruzarem meu caminho a buscá-la. Portanto, senhores, seja eu absolvido ou não, saibam que não alterarei a minha conduta, mesmo que tenha que morrer 100 vezes. Tal é a convicção dele da filosofia. Então, e tem algumas citações dele que nós vamos ver mais algumas. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Essa é dele. Quer dizer, tudo aquilo que vem. Aí você vê aquela pessoa que tem tudo na vida, que nunca trabalhou, que recebe tudo de mão beijada. Quando chega, perde o sentido da vida. Tem dinheiro, tem tudo, tem poder, e são túmulos caiados. Bonito por fora e podres por dentro. Outra dele, não penses mal dos que procedem mal. Pensa somente que estão equivocados. Isso aí serve para nós hoje, viu? Não julgues. Equivocados. Engraçado, eu tinha um chefe, né, que eu trabalhei com ele, e fala, chefe não erra, equivoca. Acho que ele leu Sócrates. Outra dele, existe apenas um bem, o saber, e só um mal, a ignorância. Outra dele, o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Por quê? Exatamente. Você vai parir o conhecimento e nasce da sua vontade de saber, de conhecer, de saber mais coisas. Então, vem de dentro.
Então, gente, vontade e determinação, uma das máximas do Espiritismo. Se você quiser modificar alguma coisa, tem que ter vontade e determinação. Boa vontade todo mundo tem, mas exercer, né? Acho que a vontade é o início. Início. A determinação é o que dá continuidade. Dá continuidade. Mas você persistir, persistência. Então é isso que... E é o fundamento da reencarnação. Nós reencarnamos com que motivo? Não é para sofrer. Todo mundo pensa que é karma só para sofrer, mas não é para sofrer, gente. O sofrimento é uma consequência de escolhas que você precisa aprender. O sofrimento é lição, a dor é lição, para a gente aprender. Olha, eu estou sofrendo, por que razão? Porque eu tenho que compreender a dor, para mim não fazer aquela escolha que provocou aquela dor, dessa ou de outras vidas. Então, é essa sequência reencarnatória que a gente precisa aprender a viver bem hoje aqui. Viver bem. Por quê? Porque é hoje o dia mais importante da nossa vida. O ontem já passou, é passado. Amanhã está a chegar. Agora, hoje é você olhar no retrovisor, olhar, puxa vida, aquilo ali não está legal. Mas eu vou olhar para frente, lá. Quando eu chegar lá e olhar de novo, eu vou encontrar algo melhor. Isso a gente pode, todos nós aqui, independente de religião, independente. Se você pega uma pessoa de 70 anos, que já viveu, quanta coisa aconteceu na nossa vida que nós, independente, nós nos modificamos. Alguns para pior, mas muitas coisas para melhor. E quando a gente conhece a doutrina espírita, então, quanta coisa nós eliminamos como sendo supérfluas, que não levava a nada, que só desagregava, e que modificou e que trouxe coisas boas para nós. Nos trouxe paz de espírito, como diz, a gente deixou de julgar tanto, ainda julgamos, infelizmente ainda, né? Mas quantas vezes a gente vê que a pessoa não está errada, o erro é equivocado, é um equívoco, na realidade, que todo mundo se equivoca, mas todo mundo vai evoluir e vai aprender a não errar, fazer aquele equívoco mais. Qual a circunstância que aconteceu para ela estar fazendo isso? Exatamente, exatamente. É isso que é importante saber. É isso que é importante saber. Depois tem conheça a ti mesmo, né? E a famosa dele também, né? Quanto a mim, tudo que sei e que nada sei. Quer dizer, sempre tem um pouquinho para se acrescentar. O maior filósofo falava que não tinha completo ainda, que precisava aprender mais. E nós? Achamos que não precisa estudar mais, não precisa ler, não precisa aprender nada, porque eu já sei tudo. Muita gente. Aí vai falar, né? Como diz aqui, né? Vai falar e aquilo que nós falamos há pouco, nós falamos de novo aqui, né? Que deve-se preferir aprender o que não se sabe, do que ensinar o que não sabe e que julga saber. Isso é muito sério, gente, para a gente entender. Então, você para falar uma coisa, não faça fake news não, viu? Porque alguém falou, você fala como certo. É um perigo. Vamos devagarzinho, vamos saber se é verdade, se não é, o que que traz. Para quem faz palestra, então, isso é um perigo. Porque perigo. A gente lê um determinado assunto, você tem nesse livro, naquele, e de repente sai a besteira. Que você acreditou mais. Aquilo ali que eu acho que é verdade. Aqui no livro, por exemplo, aqui no livro, a última frase aí de Sócrates, viu, gente? Que legal. Só para acrescentar, no auge da sua angústia e desesperação, quando ele foi condenado, né? Chegou a mulher dele, né? Xantipa, né? Assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta. E exclama para ele: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele muito calmo: que tem isso? Responde resignadamente o filósofo: eles também estão condenados pela natureza? Não, ou melhor, eles também estão condenados pela natureza, vão morrer também. Eles vão morrer. Mas essa condenação é injusta, diz a esposa. E ele esclarece com um olhar de paciência e de carinho: e que querias que ela fosse justa?
Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados que o aguardavam a bênção de Jesus. Quer dizer, não foi um suicídio, ele foi morto, realmente, porque cumpriu a missão dele também, já não precisava mais. Quantos anos será que ele viveu, hein? Ele morreu e nasceu... 470? E morreu em 399. Quanto deu aí? 100 anos. Quase 120, né? Não, tem estudo? 470, 370. Não, 100. 399. 390. Sim, para 300. 70 e poucos anos. 399 lá. 71 anos. 71. Então, ano que vem eu vou morrer. Vou seguir Sócrates. Não pela morte, mas pelo aniversário, vamos fazer uma grande festa. O ano que vem ainda. Ok, gente? Ano que vem. Você é 10 anos mais novo. Esse ano eu entro realmente na velhice. Você tentou? 70. Vou 70 agora. No dia Você vai tentar aí? 6 do 10. Eu vou 80. 80? Olha que beleza! É um ânimo pra gente, né? É um ânimo pra gente. É. Eu já tô querendo pendurar a chuteira, olha, você com 80 tá bom demais, né? Você que não quiser andar. Não dá, né, gente? Só pensando que você vai descansar? Ah, moleza, né? Não, enquanto a gente estiver no domínio da gente, cabeça boa, tudo, eu acho interessantíssimo. O duro, né, você precisa ficar por conta dos familiares e tal, aí é complicado, né? Mas a gente, como eu sempre digo, eu sempre vivo, procuro viver um dia de cada vez. Sim. É hoje o dia mais importante. O dia mais importante. Estou aqui com amigos, estamos aqui estudando também. Agora amanhã é amanhã, deixa a gente sofrer amanhã. A cada dia o seu mal, já dizia Paulo, né? Então vamos viver o hoje. Isso que é importante. Quem faz a prece para nós? Semana que vem nós vamos estudar o quê? Os discípulos. E vamos terminar. Vamos falar muito de Platão, eu vou trazer de Platão, e a aprovação coletiva da Grécia. É os 2 itens que nós vamos terminar. Até daria hoje, mas eu não gosto de correr, porque Platão é muito bonito também. E Platão tem muita coisa boa para a gente ver. E nós vamos também ver um pouquinho do Evangelho também, segundo o Espiritismo. Vamos dar uma olhada na doutrina. Se vocês puderem ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina Sócrates de Platão, é bom para vocês me ajudarem também aqui a explanação, o debate. Quem faz a prece? Quem fez semana passada? Você? Quem faz? Marina já fez? Eliana? Geraldo? Vamos lá. Pode também. Pode. Pode chegar mais perto aqui que está gal. Nos trabalhos dos José Chaves. Então, por favor, faz a prece. Aí nunca mais eu voltei por causa da pandemia. Ele só faz. Não, faz a prece, nós estamos gravando agora, depois você faz a prece. Tá bom. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajude o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Caritas, Pai, caridade por toda a humanidade. Que assim seja, que assim seja. A todos uma boa tarde e até a próxima semana, se Deus quiser.